Olá, meus amigos. Prestem atenção. Prestem muita atenção. A sua vida está em jogo. A sua vida depende disso, em conseguir compreender e discernir este mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Com respeito à salvação, veja o que Jesus afirma a seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível alcançar a salvação, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível homem algum alcançar a salvação a menos que ele se torne um com Deus. E para se tornar um com Deus, você precisa se tornar exatamente Cristo, o único Filho de Deus. Por isto, Jesus afirmou que você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esta carne é gerada exatamente por esta natureza humana. Porém, quando você vier a nascer de novo, você será gerado por Deus. Quem é gerado por Deus se torna filho de Deus. O único problema é que Deus possui um único filho. Neste caso, você irá assumir a natureza de Cristo, se tornando um com Cristo. Neste caso, haverá salvação para você, uma vez que você vier a se tornar exatamente um com Deus, se tornando o seu filho, o seu único filho. Por isto, repito, você precisa nascer de novo. Do contrário, não haverá salvação para você. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso você precisa nascer de novo. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Para você ser um descendente de Deus, você precisa nascer de Deus. Do contrário, você será descendente dos homens. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, não está no plural, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. As promessas concernentes ao reino dos céus foram feitas para Cristo, porque Cristo é o único Filho de Deus. Cristo foi o único que veio do céu e o único que irá retornar ao lugar da onde primeiro ele saiu. Ou seja, não há como entrar no reino dos céus, a não ser nascendo de novo, nascendo de Deus, se tornando este Cristo, porque somente Cristo irá retornar ao reino dos céus. Não existe promessa feita a homens. As promessas foram feitas ao Filho de Deus, que é Cristo. Neste caso, veja bem, o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, já vos revestistes de Cristo. Jesus foi batizado em Cristo. Sim, e então ele se revestiu desta unção do céu, que é Cristo. Cristo não é uma pessoa de carne e sangue, é a unção que vem do céu. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, podemos entender este mistério. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Sim, este Espírito veio do céu sobre a pessoa de Jesus, e Jesus foi revestido de poder, revestido de Cristo. Neste caso, podemos entender exatamente por que Jesus afirmou no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, o seguinte: E eis que sobre vós, aos discípulos, envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Assim como Jesus havia sido revestido de Cristo, o mesmo haveria de acontecer sobre a pessoa dos discípulos. Assim como Jesus se tornou o Cristo, os discípulos também haveriam de se tornar exatamente este único Filho de Deus. Mas de que maneira isto acontece? Simples. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Jesus foi ungido com o Espírito de Deus quando este repousou sobre ele. Assim, o mesmo aconteceria com os discípulos. Jesus era Jesus de Nazaré. Ele não era o Cristo. Jesus de Nazaré foi ungido. Veja bem, não há lógica em afirmar que Deus haveria de ungir o próprio Cristo, porque Cristo é esta unção. Neste caso, foi o homem Jesus de Nazaré que foi ungido. E a partir de então ele se tornou o Cristo. Neste caso, também podemos entender o que consta no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22.
Israelitas, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós. Sim, este Jesus de Nazaré, este homem, foi aprovado por Deus no momento em que ele foi revestido de poder, revestido de Cristo. Também podemos entender no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 21, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Da mesma maneira que Jesus foi ungido, nós temos que ser ungidos por este Espírito de Cristo que vem do alto sobre nós após nascermos de novo. Neste caso, meu querido, não existe possibilidade de você alcançar salvação, porque isto é impossível aos homens. Por isto que as Escrituras afirmam que é necessário nascer de novo, se tornando este Cristo o único Filho de Deus. Porque Cristo é o único que descende de Deus, é o único e verdadeiro Filho de Deus. Acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender esta verdade, que não existe salvação a menos que você venha a nascer, a menos que você venha a ser gerado de novo. Agora não pela carne, e sim por Deus, se tornando este verdadeiro Filho de Deus, que é Cristo. Seria isto, um abraço a todos e até o próximo vídeo.